Vamos lá, vamos falar de política agora aqui no começo do Morning Show dessa terça-feira. Hoje é mais um dia importante, hein, para o ex-presidente Lula. O Superior Tribunal de Justiça analisa nessa tarde um pedido da defesa do petista para evitar a prisão dele. Caio, vamos lá, quais os detalhes dessa notícia? Vamos lá, Edgar. Aos poucos, para que todo mundo entenda, inclusive é um caso complexo. A justiça brasileira, ela permite várias teias, então vamos do começo, para todo mundo se situar na história. O que aconteceu? No ano passado, o presidente Lula foi condenado pelo caso do Triplex. Esse é só um dos outros processos que ele responde também. No caso do Triplex do Guarujá, que foi pago como propina e tal. Foi julgado e condenado pelo juiz Sérgio Moro. Essa decisão do Sérgio Moro foi para a segunda instância, ou seja, para uma outra turma de magistrados virar e falar, olha, o Moro está certo ou então o Moro está errado. Isso aconteceu no dia 24 de janeiro, lá no TRF4, na região de Porto Alegre. Esse foi o caso que os magistrados, os três, viraram e falaram, o Moro está certo, o Lula está condenado. Dentro desse tribunal, cabia ainda um último recurso, apesar desse julgamento, dessa condenação já em segunda instância. Esse último recurso que cabe nesse mesmo tribunal do TRF4 é o que eles chamam de embargos de declaração. É aquele recurso que cabe ainda à defesa de um julgado, no caso o ex-presidente Lula, que não julga mais o mérito da coisa, cabe um recurso como um esclarecimento sobre o andar da justiça. Foi o que a defesa do ex-presidente Lula fez. Ele falou, tem mais um recurso? Eu quero esse recurso, eu quero esse embargo de declaração, que vai ser julgado pela mesma turma do TRF4. Porém, existe um julgamento já pelo Supremo Tribunal Federal, falando assim, qualquer pessoa que for julgada em segunda instância e condenada, já pode ser presa a partir desta condenação. A defesa do Lula, não querendo que o ex-presidente seja preso, além de usar esses embargos de declaração para que a turma do TRF4 analise o caso, eles também recorreram ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, e ao STF, falando assim, olha, vocês de outras instâncias têm o caso do meu cliente rolando lá no TRF4 e ele pode ser preso. Por favor, eu estou entrando com um pedido de recurso para que vocês estudem o caso e não deixem o pessoal do TRF4 prender o meu cliente, porque ainda cabe recurso. Ou seja, ainda cabe o recurso lá dos embargos de declaração e também cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. Então o que a defesa do Lula quer é o seguinte, vocês julguem, STF e STJ, julguem a possibilidade do meu cliente não ser preso. Os embargos de declaração, voltando a falar do TRF4, eram aqueles recursos que o presidente Lula tinha até o dia 21 de fevereiro, agora até poucos dias atrás, para entregar. E entregou no último dia, claro, eles queriam ganhar tempo. Ou seja, agora entendido esse caso, isto posto, o que vai acontecer hoje, a partir da uma hora da tarde, é que o Superior Tribunal de Justiça vai, com 5 magistrados, julgar justamente esse pedido da defesa do ex-presidente Lula. Quando eles falaram assim, olha, julga o meu pedido para que meu cliente não seja preso lá pelo TRF4, já que ele já foi condenado, mas enquanto couber recurso, não deixa ele ser preso não. Hoje 5 magistrados vão pegar esse recurso e vão falar, vamos ver se o Lula deve ou não ser preso. Ao mesmo tempo que eles vão julgar isso, se pode ou já não ser preso, assim que o TRF4, lá em Porto Alegre, julgar os embargos de declaração, eles também vão julgar o seguinte, nesse caso específico do Lula, os 5 magistrados ainda, cabe ou não já aplicar aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de que toda e qualquer pessoa pode ser presa após condenação em segunda instância. É tudo isso que vai ser julgado. Aí a gente tem 2 cenários nessa situação de hoje. Quando esses 5 magistrados terminarem esse julgamento, pode ser que eles 5 virem e falem, tem que ser vencido por uma maioria de 3. Pode ser que a maioria ou todos falem o seguinte, tudo bem, Lula, você não pode ser preso, por mais que o TRF4 julgue que você pode ser preso e tal, você pode ficar livre. Isso vai livrar a cara do Lula temporariamente, ele vai ganhar tempo. Ou os 5 magistrados podem falar, não, Lula, você pode ser preso sim. TRF4, a partir do momento que você quiser, pode mandar prender. Aí, voltando a falar do TRF4 lá em Porto Alegre, eles têm essa possibilidade de prender, porque já foram entregues os argumentos da defesa do Lula com os embargos de declaração, lá do dia 21 de fevereiro. Só que não tem data para isso ser julgado, ou seja, o Lula, caso ele perca no julgamento de hoje, ele vai ficar meio perdidão, porque a qualquer momento ele pode ser preso. As sessões no TRF4 acontecem geralmente às quartas-feiras, vou concluir. Sim.
Ou seja, pode ser essa quarta-feira amanhã, pode ser a outra, não tem prazo para que isso aconteça. Certo. O Lula agora tá com medo. Vamos lá, Tonholi, fora tudo isso que o Caio disse aí, tem a questão da Procuradora da República, Raquel Dodge, que voltou aí a se manifestar a favor da condenação após, né, todas as considerações e os recursos na segunda instância, né? Nós temos que lembrar o seguinte, em 2016, numa votação apertadíssima por 6 votos a 5, o STF votou pela prisão após a condenação na segunda instância. O advogado recém-contratado do Lula, o Sepúlveda Pertence, tem analisado que essa votação de 6 a 5, que faria o Lula ser preso agora, ela não pode ser aplicada agora porque em direito se diz não tem o caráter vinculante, ou seja, aquela decisão de 6 a 5 foi no habeas corpus de um caso, e aquele caso não se aplica aos demais. Quando você aplica um caso aos demais, em direito você chama de súmula vinculante. Então o Sepúlveda Pertence fala, não podem aplicar ao Lula a votação de 6 a 5 pela prisão na segunda instância, porque aquilo não tinha um caráter vinculante. O que mudou de lá para cá? Mudou o seguinte, o Gilmar Mendes, que era a favor da prisão em segunda instância, passou a se posicionar contra, e a Rosa Weber, que era contra, passou a se posicionar a favor. Quando foi na noite dessa segunda-feira, por volta das 21h15, a procuradora Raquel Dodge mandou um parecer para o Supremo dizendo o seguinte: tudo bem que o artigo 5º da nossa Constituição diz que ninguém pode ser tratado como culpado até que transite em julgado. O que é transitar em julgado em direito? Quer dizer, acabar os recursos. Mas, numa decisão colegiada de segundo grau, ou seja, o que já foi decidido pelo TRF4 de Porto Alegre, que condenou colegiadamente o Lula a 12 anos e 1 mês de prisão, diz a Dodge, a partir de uma decisão colegiada de segundo grau, não se aplica essa história do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será tratado como culpado. Portanto, conclui a Raquel Dodge, Lula tem que ir para a cadeia. Eu diria que apertou muito para o Lula de lá para cá, das 21h15 de ontem para hoje, e eu diria que apertou não no STJ, apertou no STF, que obviamente vai ser a instância subsequente. Eu diria que está montado um quadro, uma tempestade perfeita para que o Lula vá para a cadeia a partir do STF. Por que a gente está falando que está complicada a situação do Lula? Ontem, aliás, na sessão de hoje, 13h, 15 minutos para abrir a sessão. Durante 15 minutos fala o advogado de defesa do Lula, o Sepúlveda Pertence. Aí outros 15 minutos para o subprocurador do Ministério Público, que vai fazer a acusação. E depois, sem tempo, com tempo livre, fala primeiro o relator do caso nesse tribunal e depois outros 4 ministros, já que são 5. O que vai falar primeiro é o Sepúlveda Pertence, vai usar os argumentos do que é o seguinte: senhor juiz, senhores juízes, por favor, pensem bem, não deixe o Lula ser preso. Meu cliente, mesmo solto, ele nunca tentou fugir, nunca tentou obstruir qualquer prova contra ele. Além disso, o TRF4 não justificou a necessidade dele ser preso. Já sabendo desses argumentos, ontem o Ministério Público Regional lá de Porto Alegre virou e falou: opa, eu não concordo com essa defesa não. Aí foi lá no Tribunal de Justiça à noite mesmo e falou o seguinte: eu estou registrando aqui um pedido oficial do Ministério Público para que vocês, pessoal do TRF4, falando para o Gebran Neto, que é o relator do caso naquela corte, não deixem de prender o Lula. Apresentou todos os argumentos falando que é o seguinte: os embargos de declaração não são para se julgar mérito, ele já foi julgado. Gente, fica de olho, não cai no papo da defesa desse cara. Prende o Lula. Ou seja, o cerco está fechando para ele.